Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 28 de outubro de 2025. Daremos início aos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é para o estado do Rio de Janeiro. O Rio mobiliza 2.500 policiais em uma mega operação contra o CV. Agentes civis e militares estão nos complexos do Alemão e da Penha. 10 homens são presos e criminosos reagem com barricadas. E de acordo com a ABIN, CV e PCC negociam com grupos colombianos compra e transporte de drogas na região da Amazônia. E o Rio de Janeiro elabora um plano para tentar reocupar, a área disputada por milícia e tráfico na zona sudoeste do estado. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira fotografia sobre o Prêmio Jabuti. O Rui Castro, que está nesta fotografia, que é o autor de O Ouvidor do Brasil, 99 vezes Tom Jobim, eleito o livro do ano, discursa na cerimônia de entrega da premiação no Rio de Janeiro. Agora falando sobre área de proteção ambiental, projeto de urbanização em favela de Palafitas, em Santos, prevê 29,2 milhões de reais para construir 60 moradias em Mangue e gera críticas de especialistas e moradores. Agora também temos aqui um assunto que o estado de São Paulo recebe baile inspirado em Harry Potter, com fantasias e comidas temáticas. E essa experiência recria ambientes dos livros e filmes e oferece danças e jogos. E o México homenageia animais de estimação falecidos com brinquedos, comida e flores em celebração às vésperas do Dia dos Mortos. Agora, um outro destaque também na Folha de São Paulo. Documento da ONU para a COP fica inconclusivo, sem meta de redução de gases de 134 dos 198 membros. E mudança climática e aumento do consumo podem exigir 60% a mais de água no país em 2050. E temores com o clima crescem no Brasil e caem em outros latino-americanos. E nível de regeneração da Mata Atlântica é ampliado, mas 1/5 regride. Falando agora sobre um assunto do judiciário brasileiro, Fux não tem chance de reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, avaliam ministros do Supremo. Agora, sobre essa guerra no Oriente Médio, temos aqui a fala do intelectual Bernard Henri Lévy. Ele afirmou que Lula ou se engana ou mente ao acusar Israel de genocídio. Para o filósofo francês e judeu, a ofensiva de Tel Aviv em Gaza não possui uma intenção genocida. Agora, um próximo destaque. Supremo Tribunal Federal tenta meio termo sobre uso em apurações de relatórios do COAF sem autorizações judiciais. Esse tema afeta investigações de relevo, como as da trama golpista e contra grupos criminosos. Agora, um outro destaque é sobre negócios. Filho de costureira e de zelador, CEO vai ao chão de fábrica para colocar Kodak de volta no trilho. A empresa se volta para a impressão comercial e quer se beneficiar desse boom de filme analógico. Agora, temos aqui um outro assunto sobre crimes virtuais, que um levantamento encontra 16,4 milhões de novos logins vazados e como também saber se o seu e-mail foi exposto. E vítimas de golpes virtuais perdem, em média, R$ 2.540. E os idosos são o público-alvo desses golpes. E sobre a literatura, Prêmio Jabuti consagra Rui Castro e Tony Bellotto desbanca Chico como o melhor romancista. Em Ouvidor do Brasil, de Rui Castro, Imortal da ABL explora Tom Jobim, menos conhecido.
Agora, na seção para ler desta terça-feira, temos aqui a matéria em destaque sobre saúde. Novas diretrizes de associação médica modificam as manobras de desengasgo nas pessoas. E nunca se sabe em qual momento alguém pode perder a respiração. Então, é válido saber como agir corretamente nessas situações. E aqui nos especiais de hoje temos uma matéria que trata do fim da era Vargas. Crimes da ditadura de Getúlio foram alvos de CPI e Comissão da Verdade sem receber punições. Nos assuntos de economia, temos aqui a primeira matéria sobre minerais críticos. Terras raras são oportunidades fantásticas, afirma o fundador de mineradora com projeto no país. E de acordo com Trump, Estados Unidos e Japão selam um acordo que garante fornecimento de materiais. E a China vem controlando as exportações. E falando sobre a China, temos aqui que o país chinês e a ASEAN, que é o bloco econômico do Sudeste Asiático, atualizam seu acordo de livre comércio. O comércio entre Pequim e os 11 membros do grupo movimentou 771 bilhões de dólares em 2024. Agora, um outro assunto é para o mercado de trabalho. De acordo com a FGV, pejotização acelerada no mercado de trabalho afeta previdência social. E também, de acordo com o estudo da LCA, taxa das blusinhas não gera emprego e onera pobres. Nos assuntos de política, temos o primeiro assunto, que é para o governo de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas. Após decisão de Dino, Tarcísio repete promessa de maior transparência nas emendas. O compromisso assumido pelo governo paulista em fevereiro ainda não foi cumprido. E em Minas Gerais, o vice-governador declara apoio a Zema na presidência após trocar Novo por PSD. Matheus Simões entra no partido de Kassab para a disputa do Palácio Tiradentes. E Boulos convida Marta, vice de sua chapa nas eleições de 2024, para posse na Secretaria-Geral. Novo titular do Ministério chama ex-prefeita e marido para a cerimônia que acontecerá nesta quarta-feira, dia 29 de outubro. Na editoria de Cotidiano, mulher que impediu tentativa de estupro de brasileira em um trem de Paris receberá condecoração. A diretora de escola Marguerite deve ganhar medalha. Já um assunto que aconteceu lá em Santa Catarina, polícia investiga intoxicação após um consumo de refrigerante em pronto-socorro. 2 pessoas até o momento foram presas. Já em Pernambuco, parte de teto cai em UTI neonatal no Recife. Ninguém fica ferido, de acordo com a secretaria. E os pacientes foram transferidos para outra unidade especializada no mesmo hospital. Agora, um assunto internacional. A advogada brasileira se deporta dos Estados Unidos por medo de ofensiva migratória de Trump. Após 11 meses em situação irregular, Lilian Divina Leite solicita retorno ao Brasil. Já no caderno sobre meio ambiente, Natura industrializa sementes e polpas no meio da Amazônia. A estrutura é pequena e processamento da matéria-prima bruta em insumo eleva ganho em 60%. Já sobre a ciência, pavimentação de estrada no Paraná é paralisada por causa de área com fósseis de dinossauros. A promotoria recomenda o cancelamento de licença devido à falta de análise do IPHAN. Já no caderno de cultura, temos aqui alguns destaques. O primeiro é para a música. Com 2 pés no Brasil, a banda Lemonheads lança álbum de inéditas após quase 20 anos. E Detonautas anuncia música inspirada em Rita Lee, que é a primeira inédita do grupo em 2 anos. E sobre as artes plásticas, o Brasil é destaque em novo espaço da Fundação Cartier para arte contemporânea na França. Agora no caderno, ou melhor, no jornal,
do estado de São Paulo, desta terça-feira, dia 28 de outubro, temos aqui a manchete que fala sobre a Argentina. Aqui diz que, fortalecido, Milei planeja cortar impostos e mudar lei trabalhista. Esse plano inclui elevar a jornada de 8 para 12 horas e dividir as férias. Javier Milei aproveitou ontem o embalo da contundente vitória na eleição legislativa de domingo e detalhou o que pretende fazer com mais apoio no Congresso. O presidente argentino citou como prioridade cortar impostos e mexer na lei trabalhista. Na área tributária, a meta é reduzir 20 impostos, diminuir alíquotas e expandir a base tributária para que, com a redução das alíquotas, a sonegação se torne desnecessária. Nas relações laborais, o plano inclui aumento da jornada de 8 para 12 horas, fragmentação das férias, pagamento de salário com vale alimentação e parcelamento de multas rescisórias ou judiciais. Essas medidas tendem a ser contestadas na Justiça. E após a eleição, o dólar se desvalorizou em relação ao peso e a Bolsa de Valores de Buenos Aires teve a maior alta em um dia nas últimas 3 décadas. Inclusive, o Estadão traz aqui um destaque, uma nota dessa terça-feira. Argentinos votam contra o retrocesso. Agora, na editoria de Economia e Negócios, temos um assunto sobre o tarifaço. Setores afetados têm expectativa de ampliação da lista de isentos. Da reunião entre os presidentes Lula e Donald Trump, Brasil pediu exclusão de produtos como café, carne, pescados e frutas. E analistas sugerem uma cautela. E 0,55% foi a alta do Ibovespa, com expectativa de alívio no tarifaço. E o dólar caiu para R$ 5,37. E ainda nesta mesma editoria de assuntos econômicos, temos aqui o próximo destaque que trata da autorregulação. Bancos adotam medidas para banir contas laranjas e de bets ilegais. Normas determinadas pela Febraban miram ainda as contas frias, abertas sem o consentimento do titular da conta. Agora um outro destaque. Empresa de sócio de ministro recebeu 12 milhões de reais por serviços a estatais. Sidônio Palmeira, que é da Secom, diz que não interferiu no processo. Contratos envolveram Caixa e Embratur. Um outro assunto. Em recurso ao Supremo, defesa de Bolsonaro fala em profundas injustiças. Os advogados pedem que o Supremo reconheça omissões e erros materiais no acórdão e diminuam a pena. E sobre um outro assunto, em São Paulo, aqui diz que a Sabesp avança em plano de utilização de água do Tietê. A compra de 70% da Emae abre caminho para que a Sabesp gerencie a represa Billings. A Billings poderia voltar a receber a água dos rios Tietê e Pinheiros, e a mudança no sistema envolve diversas fases, entre elas a despoluição do Tietê. Agora sobre esportes, o Brasil ganha ouro inédito no Mundial de Taekwondo. Henrique Marques, que é este que está de vermelho, superou o problema cardíaco e é o primeiro campeão no masculino. E no tênis, agora campeão, João Fonseca estreia hoje no Masters de Paris. Já no caderno de cultura, temos aqui um destaque para o stream. A série It espalha a América, ou melhor, espelha a América por meio do olhar de Stephen King. Agora, no caderno do Jornal Globo desta terça-feira, temos aqui o destaque. Negociação dos Estados Unidos com China e Brasil faz bolsas baterem recorde. Aqui nos informa que o dólar cai a R$ 5,37, com expectativa de revisão do tarifaço.
mas Trump adota cautela após elogiar a reunião com Lula. Não sei se algo vai acontecer. As bolsas do Brasil, dos Estados Unidos e do Japão renovaram máximas históricas ontem, após o encontro positivo entre os presidentes Lula e Donald Trump e o avanço nas negociações entre Washington e Pequim. Ambos representam chances de reversão das tarifas impostas a produtos brasileiros e chineses. Lula afirmou que seu trio negociador será formado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Mauro Vieira, de Relações Exteriores. A intenção é enviá-los à capital americana já na semana que vem. Trump voltou a elogiar a reunião com Lula, mas foi cauteloso. Não sei se algo vai acontecer, mas vamos ver. E Pequim e Washington fecham uma estrutura de acordo substancial. O secretário do Tesouro diz que China vai adiar controle de exportações de terras raras e voltar a comprar soja, evitando taxa de 100%. E sem uma resposta alinhada, a direita brasileira silencia sobre reunião. Governadores da direita e bolsonaristas evitaram comentar esse encontro entre Lula e Trump, que repercutiu bem nas redes sociais. Agora, sobre a política na Argentina, aqui diz que após vitória, Milei ganha fôlego para retomar as reformas. Depois de virar o jogo nas eleições legislativas, com a ajuda de uma rede de influenciadores digitais e também um apoio crucial de Trump, o presidente argentino ganhou voto de confiança, mas também cobranças para que aproveite a chance de aprovar reformas importantes para o país. Já na política brasileira, Bolsonaro apela a voto de Fux e desistência do golpe em recurso. Voto por absolvição do ministro do Supremo foi citado 6 vezes pela defesa do ex-presidente, que alegou ter desistido voluntariamente de liderar atos golpistas. Recurso não tem poder de alterar sentença, só esclarecê-la. E ainda falando sobre a política, filiação de vice de Zema ao PSD dificulta palanque a Lula em Minas Gerais. Matheus Simões desponta como preferido do partido para disputar governo mineiro em vez de Rodrigo Pacheco, cuja candidatura Lula tenta articular. Agora, um outro assunto falando sobre economia, aqui diz que os bancos vão encerrar contas de laranjas, golpistas e bets ilegais. Para reforçar o combate ao crime, a Febraban adotou orientações mais rígidas de autorregulação e bancos vão apertar o cerco a contas ilícitas e com uso indevido. Já um outro assunto sobre o Rio de Janeiro, aqui diz que royalties cobrem 69% das despesas do Rio Previdência. Castro sanciona o uso de recursos do petróleo para pagar dívida e segurança. E especialistas veem afronta à Constituição e temem por equilíbrio do fundo. Agora, um outro assunto na Editoria Brasil é sobre a Amazônia conflagrada por facções. Depois de eliminar rivais, Comando Vermelho fincou base na tríplice fronteira amazônica entre Brasil, Colômbia e Peru e assumiu o controle da rota do rio Solimões para escoar drogas. Alijado, o PCC passou a priorizar o uso de aviões e se aliou a piratas em Coari, onde é alvo de ações policiais. É um desafio do tamanho do Estado, resume o secretário de Segurança do Amazonas. Agora, um outro destaque, na verdade são 2 entrevistas que o Jornal Globo nos traz na capa de hoje. A primeira é com Carlos Fernando Galán, ele que é prefeito da capital colombiana. Ele afirma que atuamos em 3 frentes em Bogotá: água, solo e ar. O prefeito da capital colombiana, vítima frequente de secas, incêndios e inundações, detalha projeto que recupera bairros mais expostos aos riscos climáticos,
com impacto em mais de 1 milhão de pessoas. Já um outro assunto é uma autora uruguaia, radicada na Espanha, a Cristina Rossi. Ela diz que não quer ser lida apenas por ser mulher. Ela, que é fã de Maria Bethânia e Clarice Lispector, recusa classificações. Ela afirma em entrevista que nem o amor nem a literatura tem gênero. Não lemos Cervantes porque ele é homem. Agora, sobre esporte, o Brasil volta a brilhar com um título inédito no Taekwondo. Depois da conquista de Maria Clara Pacheco, ontem foi a vez de Henrique Marques ganhar o ouro no Mundial de Taekwondo na China, o primeiro na história do país no masculino. Agora, temos aqui um assunto na editoria de saúde, que é na seção Vivi para Contar. Esses novos tratamentos são uma esperança, que é uma entrevista com a Maurete Jones Bom. A mãe conta como a imunoterapia inovadora chamada CAR-T-cell salvou o filho Lorenzo, hoje com 10 anos, que foi diagnosticado com leucemia, e celebra avanços no combate ao câncer. A Maurete afirmou o seguinte: vamos ter cada vez mais alternativas. E por último, temos aqui uma homenagem a Sérgio Bermudes, referência no direito e na democracia. Aqui é um obituário que o jornal o Globo destacou também na capa desta terça-feira. Um dos grandes advogados do país atuou diversas vezes contra a ditadura, como no caso Vladimir Herzog. Agora, no Correio Brasiliense, no alto da capa, temos aqui 2 destaques. O primeiro é sobre inteligência artificial para jovens na sala de aula. Especialista em tráfego pago inteligência artificial, o professor Clark Paiva desenvolve o projeto IA nas escolas, que pretende oferecer aos alunos da rede pública de 3 a 17 anos o acesso à educação digital. E o outro assunto é sobre as sementes do saber. O projeto Mulheres na Ciência e Inovação pretende fomentar pesquisadoras nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática e qualificá-las para o empreendedorismo. Já a manchete de hoje: Brasil busca avançar em acordo com os Estados Unidos e o dólar cai e bolsa sobe. A reunião entre os presidentes Lula e Trump na Malásia intensificou os contatos diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos. E os negociadores dos 2 países já trabalham nos termos de um acordo que reduza ou suspenda o tarifaço sobre as exportações brasileiras. Ao comentar o encontro com o chefe da Casa Branca, Lula expressou otimismo. Ele, fazendo referência ao Trump, garantiu que vamos ter um acordo. E acho que vai ser mais rápido do que a gente pensa, afirmou o presidente Lula. Agora, o norte-americano, por sua vez, foi mais contido. Vamos ver o que acontece. Eles gostariam de fazer um acordo, vamos ver, afirmou Trump. E apesar da cautela, o republicano afirmou que a conversa com o presidente Lula foi muito boa. O mercado reagiu com otimismo à aproximação entre Brasil e Estados Unidos. O dólar fechou cotado a R$ 5,37, em uma queda de 0,42%, enquanto o Ibovespa bateu novo recorde com 146.969 pontos, que é uma alta aí de 0,55%. E sobre a trama golpista, Bolsonaro recorre no processo. No caderno de cidades, temos aqui um assunto que envolve saúde, o bem-estar feminino e a importância da prevenção ao câncer de mama. Marcaram um aulão gratuito de yoga, ministrado pela professora Mônica Azevedo ontem, no Parque da Cidade, e movimentos suaves para destacar a campanha Outubro Rosa. E o jornal Correio Brasiliense também nos traz aqui o obituário de Sérgio Bermudes, o advogado que lutou pela democracia. Morreu ontem, aos 79 anos de idade, um dos maiores defensores de direitos humanos do país.
Sérgio Bermudes atuou em favor de Clarice Herzog. E também temos uma homenagem. Em artigo, o professor da Universidade de Brasília narra momentos memoráveis com seu ex-chefe. Agora, mudando de assunto, temos aqui uma entrevista. Proteção ambiental é uma mudança ética. Ao CB.poder, a especialista em direito ambiental e desenvolvimento sustentável, Cristiane Derani, disse esperar que a COP30 estimule a sociedade a pressionar os estados por mais medidas em favor da sustentabilidade. Ela lança livro amanhã na Asa Norte. Já o próximo destaque está no caderno de versão em arte, que fala o primeiro Manual do Desapego. O escritor Fabrício Carpinejar lança nesta quinta-feira, no Ulisses, o livro Deixe Ir, em que faz uma reflexão sobre libertação e reconexão. E aqui também temos que Lula Galvão faz show seguido de masterclass. E uma próxima entrevista, como fazer política. O diretor executivo do Renova BR, que é o Rodrigo Cobra, ele falou ao podcast do Correio sobre o curso que prepara gestores públicos. Já na política da Argentina, Milei aposta em mais reformas. Fortalecido pela vitória nas eleições legislativas, o presidente argentino Javier Milei acredita que terá um Congresso mais reformista e conseguirá aprovar projetos trabalhistas e previdenciários que vêm enfrentando resistência. E por último, no caderno de esportes, vencedor de si mesmo. É cada vez maior o número de atletas brasileiros que se destacam em esportes individuais. E ontem, lá na China, o Henrique Marques, que está em destaque na capa do Correio, se tornou campeão mundial no Taekwondo. Agora, no jornal Cearense O Povo, desta terça-feira, dia 28 de outubro, Ceará registra 18 homicídios em um só dia. Durante o fim de semana, mais de 200 pessoas foram detidas pela polícia militar. E ainda no caderno de cidades, obras na Praça do Ferreira. Requalificação deve ser entregue um dia antes do início do Natal de Luz. Retirada da pavimentação antiga e serviços de hidráulica foram concluídos. E após reunião com Trump, setores cearenses têm expectativa positiva por fim do tarifaço. Agora temos também uma reportagem do jornal Cearense. Ofensiva de Trump contra Venezuela e Colômbia eleva tensão. Agora na política, Bolsonaro recorre de condenação por trama golpista e pede revisão de pena. Proteção integral para a floresta do aeroporto pegou a prefeitura de surpresa. E agora um destaque do caderno Vida e Arte é sobre os donos do jogo. Nova série da Netflix explora os bastidores do jogo do bicho. E por último, no jornal Cearense, temos aqui o assunto sobre moda, do cafona ao hype. Manualidades, técnicas e texturas invadem as passarelas. No Valor Econômico de hoje, temos aqui no alto da capa 3 principais assuntos em destaques. Meio ambiente. Primeiro assunto diz que o racionamento de água se tornará mais comum com as mudanças climáticas, afirma Luana Preto. Sobre o sistema financeiro, a Febraban endurece autorregulação para combater conta laranja e bets ilegais. E aqui o Valor Econômico traz mais uma vez aqui um destaque para Sérgio Bermudes, dono de uma das principais bancas do país. O advogado morreu ontem, aos 79 anos, no Rio de Janeiro. A manchete de hoje fala sobre mercados. Juros futuros perdem força com os sinais de desaceleração da inflação. O cenário reforça a expectativa de que a Selic pode começar a cair no início de 2026.
menor pressão do dólar, que ontem fechou a R$ 5,37, tem ajudado. Já a próxima chamada de capa diz que grandes bancos devem lucrar no terceiro trimestre 25,43 bilhões de reais. E a média das estimativas de 13 casas consultadas pelo valor mostra que Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e Banco do Brasil devem registrar juntos lucro trimestral de 25,43 bilhões, que é uma queda de 12,5% na comparação anual. E os dados apontam momentos diferentes para cada banco. Aqui diz que o Itaú deve seguir renovando recordes, mas o Banco do Brasil enfrenta um momento difícil, em especial com os problemas no agronegócio. Já o Bradesco segue em rota clara de recuperação, enquanto o Santander tem um avanço mais gradual. E novos linhões vão demandar 5,53 bilhões de reais. E sobre marketing, temos aqui esta imagem. Neto do fundador da companhia que criou o panetone mais famoso do Brasil, o Máximo Balduco, que é o pai do Chocotone, conta em livro os bastidores que transformaram uma confeitaria do bairro do Brás, em São Paulo, em uma das maiores marcas de alimentos do país. E ele afirmou na entrevista ao Valor que a tradição não é rigidez, é raiz, e a inovação não é um luxo, é uma estratégia. Já um assunto internacional em destaque na capa do Valor Econômico de hoje, Milei ganha mais fôlego para negociar reformas. O resultado das eleições legislativas de domingo na Argentina mudou a correlação de forças no Congresso e deixou o governo de Javier Milei em posição mais confortável, com uma base aliada de 107 deputados, 93 próprios, apenas 22 abaixo do quórum necessário para aprovar leis na Câmara. No Senado, o partido saltou de 7 para 20 cadeiras. O dado negativo foi a participação dos eleitores, apenas 68%, a mais baixa desde a redemocratização em 1983. Também temos um próximo assunto. MBRF e fundo saudita criam a Sadia Halal. E Bolsonaro recorre da condenação. A defesa de Jair Bolsonaro apresentou ontem ao Supremo Tribunal Federal recurso contra a decisão que condenou o ex-presidente a mais de 27 anos de prisão. Em embargos de declaração destinados a esclarecer contradições ou omissões da condenação, os advogados insistiram na inocência de Bolsonaro. A expectativa é que a análise do recurso seja breve. E o próximo assunto: Âmbar compra termoelétricas da Rovema, no Acre. E sobre veículos, nascido em uma família de imigrantes turcos, o alemão Dennis Guven acaba de assumir a presidência da Mercedes-Benz na América Latina e no Brasil, depois de comandar a operação de caminhões da Daimler na Ásia. Ele afirma em entrevista o seguinte: pude desenvolver um profundo respeito pelas realidades locais. E ainda falando sobre a política, os advogados de Bolsonaro recorrem ao Supremo, como vimos anteriormente, alegam cerceamento de defesa e contradição nas provas. E a defesa também volta a questionar a validade da delação de Mauro Cid. Dando continuidade aos destaques do Valor Econômico, temos aqui esta matéria. O governo avalia abandonar projeto de lei do tarifaço. O texto base foi aprovado, mas pressão da oposição para aprovar destaques preocupa o Planalto. E o governo inclui em projeto do metanol dispositivo para tornar perene programa Pé de Meia. Em seu parecer, o relator do projeto de lei, que é o deputado federal Kiko Seneguin, retirou um limite de 20 bilhões
de reais que existia na lei que criou o programa e que impediria o pé de meia de continuar a partir de 2027. E Gleisi Hoffmann segue com um pente fino e deve ter reuniões com MDB e PSD sobre indicações a cargos do governo. Esse movimento faz parte de reestruturação da gestão federal para ampliar e consolidar base no Congresso após a derrota da medida provisória do IOF. E sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, temos aqui esta matéria que pré-candidatos da direita silenciam sobre o encontro de Lula e Trump. Governadores Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho e Leite foram críticos à reação do governo federal ao tarifaço. E o vice-presidente Geraldo Alckmin critica a postura de Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro no episódio do tarifaço. De acordo com o vice-presidente, a indústria paulista é uma das mais afetadas pelas tarifas impostas pelo governo de Donald Trump. Sobre as eleições do próximo ano, o Congresso ensaia trégua pragmática com o governo em estratégia para 2026. E Renan Calheiros espera a resposta da Fazenda para votar isenção do imposto de renda no Senado. O senador pode manter o texto da Câmara, desde que o Ministério apresente números demonstrando que não haverá impacto fiscal. E às vésperas da COP, o Congresso articula mudar mais regras do processo de licenciamento ambiental. Em reação, Frente Parlamentar Ambientalista prevê agenda ambiental positiva com projetos a serem votados antes do evento da COP. Agora, em Brasília, Tarcísio se encontra com Fachin após ausência em cerimônia de posse. Reunião do governador com o presidente do Supremo Tribunal Federal está prevista para hoje, esta terça-feira. Agora temos aqui um destaque sobre o Paraná, que deputados aprovam em primeira votação projetos que ampliam escolas cívico-militares. Essa proposta é de autoria do governador Ratinho Júnior, que tem a maioria na Assembleia Legislativa. Agora em Minas Gerais, vice de Zema filia-se ao PSD e amplia desafio de Lula em Minas Gerais. Matheus Simões sai do Novo e sela aliança entre Romeu Zema e legenda de Rodrigo Pacheco, que é a aposta do presidente para disputar o governo. E 11 ministros de Lula podem deixar cargos para se candidatar em 2026. Isso em busca por fortalecimento. O presidente articula grupo para fazer frente ao avanço da direita entre os senadores em 2026. Agora temos aqui um assunto sobre o judiciário. O ministro Flávio Dino determina que o governo veicule campanhas publicitárias sobre emendas. O objetivo é transmitir à sociedade informações sobre os canais de acesso aos dados, sobre os recursos e também como acompanhar a sua destinação. E aumento de gastos com defesa não deve ser prioridade. O governo reconhece que será difícil barrar a medida que tramita na Câmara. E ainda, a alteração no Simples pode ter impacto de 22,7 bilhões em 2026. O cálculo foi feito pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara. Agora, um outro assunto, também temos aqui no Valor Econômico, que a Câmara aprova urgência para licença menstrual e projetos da pauta feminina. Aqui diz que em novo esforço para avançar com uma pauta positiva, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, segunda-feira, dia 27 de outubro, requerimentos de urgência de projetos da pauta feminina e que tratam da saúde da mulher. Segundo o presidente da Casa, o deputado Hugo Mota, o movimento tem como pano de fundo o Outubro Rosa, que é um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. E o mérito dos textos será votado nesta terça-feira, dia 28 de outubro.
E em recurso no Supremo, defesa de ex-ministro da Defesa pede absolvição por trama golpista. E Heleno pede absolvição e diz que teve participação secundária e periférica na trama golpista. A defesa do general e ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional entrou na última segunda-feira, dia 27, com recurso contra a condenação por 21 anos na ação da trama golpista. E a defesa de Almir Garnier questiona a dosimetria das penas em condenação. Ex-comandante da Marinha, condenado a 24 anos na ação por tentativa de golpe, apresenta recurso ao Supremo Tribunal Federal. Já Ramagem questiona a condenação por trama golpista e nega monitoramento de autoridades pela ABIN. O deputado e ex-diretor-geral da Agência de Inteligência apresenta recurso também contra sua condenação. E Anderson Torres pede redução de pena e nega relação com a minuta. A defesa de ex-ministro da Justiça também recorreu ao Supremo contra sua condenação de 24 anos de prisão. Agora temos aqui um outro assunto. Deixa chegar no Brasil primeiro, afirma Lula ao ser questionado sobre a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. O presidente deve retomar negociações para definir quem ficará com a vaga de Barroso. E relator da CPI mista do INSS diz que vai convocar parlamentares do PDT e do Republicanos para depor. E Câmara aprova medida provisória que extingue cobrança de taxa de verificação para taxistas. Agora, outra matéria, temos aqui em audiência pública, Supremo discute direitos autorais em plataformas de streaming. Essa sessão foi convocada no âmbito de uma ação movida por Roberto Carlos e pelos herdeiros de Erasmo Carlos sobre se contratos assinados antes da era virtual continuam valendo para exploração comercial de obras musicais. E Dias Toffoli chama de lenda urbana e mentira deslavada a ideia de que Supremo é monocrático. Em audiência pública, na última segunda-feira, o ministro defendeu que a Corte brasileira julga colegiadamente. E CPI houve ex-diretor suspeito de receber 2 milhões do Careca, do INSS. Alexandre Guimarães foi diretor de governança, planejamento e inovação do Instituto entre 2021 e 2023. Já uma próxima matéria, a defesa de Collor afirma que o desligamento de tornozeleira eletrônica foi um incidente involuntário. Essa manifestação é resposta a questionamento do Supremo após um alerta sobre o equipamento. E governo tentou mitigar danos em projeto que amplia gastos da defesa fora das regras fiscais. E primeira turma do Supremo marca julgamento da denúncia contra ex-assessor de Alexandre de Moraes. O caso tem o próprio Moraes como relator. De ministros aceitarem a denúncia, uma ação penal será aberta e Eduardo Tagliaferro passará para a condição de réu. E com o avanço do diálogo entre Lula e Trump, ministros do Supremo veem Eduardo Bolsonaro mais isolado. Magistrados avaliam que campanha por sanções está desmoralizada. Também temos aqui um assunto que a defesa de Bolsonaro pede ao ministro Alexandre de Moraes para antecipar a visita de Rogério Marinho. Essa solicitação foi feita após o deputado Alfredo Gaspar, que é o relator da CPI do INSS, recusar visita ao ex-presidente. E Dino determina campanhas publicitárias sobre transparência de emendas parlamentares. E filiação de Simone Tebet ao PSB seria uma honra, afirma Geraldo Alckmin. A declaração do vice-presidente ocorre em um momento
em que ganha força nos bastidores a possibilidade de a ministra trocar o MDB por uma sigla da órbita governista. E por último, o vice-governador de Minas Gerais filia-se ao PSD. Mudança de partido tem por objetivo fortalecer a candidatura de Matheus Simões para o governo em 2026. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 28 de outubro de 2025. Nós daremos início agora aos destaques do site do Jornal o Globo. E o destaque no alto do site é sobre o Rio de Janeiro. Operação contra o CV deixa ao menos 5 baleados, 4 mortos e 23 presos no Alemão e na Penha. Aqui diz que o objetivo é conter expansão territorial de facção e capturar chefes do tráfico do Rio e também de outros estados. Como a gente consegue observar nessa fotografia, um carro foi incendiado e também usado como barricada durante a operação no complexo do Alemão. Uma mega operação das polícias civil e militar nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio, já deixou 5 mortos, entre eles um policial civil e ao menos 5 feridos, incluindo um cabo do Batalhão de Operações Especiais, que é o BOPE, e um delegado da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. O objetivo é cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho, 30 deles de fora do Rio, escondidos nos 2 conjuntos de favelas, identificados pela investigação como bases do projeto de expansão territorial do CV. E até o meio da manhã de hoje, desta terça-feira, 23 pessoas foram presas e 10 fuzis foram apreendidos na ação que mobiliza 2,5 mil policiais e também promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E a morte do policial civil foi confirmada pela TV Globo. Entre os mortos, há ainda 2 suspeitos vindo da Bahia, afirmam as autoridades de segurança. E entre os feridos, o policial do BOPE foi atingido durante um confronto em uma região de mata conhecida como Vacaria. De acordo com a polícia militar, ele foi atingido de raspão e levado para o Hospital Central da Corporação. Agora, já o delegado deu entrada perto das 9 horas da manhã no Hospital Getúlio Vargas e ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. Estão feridos ainda um morador em situação de rua, um homem e uma mulher que estavam numa academia. Já entre os presos está o operador financeiro de Edgar Alves de Andrade, o DOCA, que é apontado como um dos principais chefes da cúpula do CV na Penha. E os moradores dos conjuntos de favelas, formados por 26 comunidades, usam as redes para relatar intensos tiroteios. Fogo foi ateado em barricadas e foi possível ver colunas de fumaça à distância. Policiais foram atacados por granadas lançadas por drones, de acordo com o secretário de Segurança Pública, o Vitor dos Santos, em entrevista ao Bom Dia Rio. O telejornal mostrou ainda criminosos fugindo por uma área de mata e há desvios em linhas de ônibus e unidades de saúde e educação com funcionamento suspenso. Ainda falando sobre esse crime organizado, facções, cartéis e até piratas ampliam guerra por mercado bilionário de droga na Tríplice Fronteira. CV é hegemônico na região amazônica entre Brasil, Colômbia e Peru e o PCC busca recuperar esse terreno. Agora, um outro destaque é sobre a política nacional. Direita silencia diante de repercussão positiva de Lula e Trump e evidencia discurso desalinhado. Também temos aqui um artigo de Tiago Bronzato e ele escreve o seguinte: o bunker eleitoral de Lula e o café servido pelo Planalto. Ele escreve também que o presidente deverá apostar em se conectar com a indignação dos eleitores.
Sobre bases eleitorais, oposição apadrinha verba paralela e disputa obras com o governo. Verba do Executivo foi manejada por deputados e senadores para destinar obras e maquinário agrícola para suas bases eleitorais. Um estudo diz que manobra permite apropriação individual e opaca de recursos coletivos. Já na política, o Supremo Tribunal Federal deve julgar recursos de Bolsonaro e outros 6 réus na trama golpista a partir do dia 7 de novembro. Tenente-Coronel Mauro Cid foi o único que não recorreu. Essa decisão sobre datas ainda será confirmada pelo presidente da primeira turma, que é o ministro Flávio Dino. Agora, temos aqui neste carrossel de imagens, falando sobre essa operação, essa mega operação, na verdade, contra a facção criminosa lá no Rio de Janeiro. No Rio, criminosos do CV usam drones para lançar bombas, como a gente consegue observar neste vídeo. E o tiroteio na região é intenso. Um outro assunto: terra se parte aos poucos. Os cientistas captam pela primeira vez a ruptura gradual de placa tectônica. E na saúde, quais são as doenças que as azeitonas pretas ajudam a combater? E aprenda porque esse alimento é essencial na dieta mediterrânea e como contribui para o bem-estar do corpo. E falando sobre saúde, temos a próxima matéria, que está na seção Vivi para Contar, do Jornal Globo. Achei que ele não fosse resistir, afirma a mãe. A primeira criança com câncer no Brasil a se tratar com Cartecel está há 1 ano sem a doença. Depois de quimioterapia e transplante falharem, Lorenzo Boncosta, de 10 anos, participou do estudo no Einstein Hospital Israelita em parceria com o Ministério da Saúde e completou 1 ano livre da leucemia. E leia também o relato da mãe de Lorenzo. Agora temos aqui um destaque. De acordo com a pesquisa Quest, foto de Lula com Trump bate o recorde de engajamento nas redes sociais. De acordo com o levantamento, o sentimento do público em relação à foto foi mais positivo do que negativo. Foram 72 milhões de visualizações, 22 milhões de curtidas e 7,5 milhões de compartilhamentos. E no caso, a imagem foi esta que está estampada. Já Malu Gaspar, na editoria de política, ela escreve o seguinte texto: o novo argumento bolsonarista para diminuir a importância do encontro entre Lula e Trump. Sobre o Rio de Janeiro, especialistas criticam a lei que permite o uso de royalties para pagamento da dívida e gasto com segurança pública. E sobre o vazamento de senhas, saiba se sua conta está entre as 180 milhões expostas. Google afirma que não houve ataque à plataforma, mas roubo de credenciais por programas maliciosos. Um outro destaque, dessa vez sobre negócios, como a China montou um escudo sobre as suas reservas de minerais raros, que desafia o avanço tecnológico dos Estados Unidos. Pequim impõe controles rígidos às exportações de terras raras e ímãs essenciais para semicondutores, carros elétricos e armas. Amplia sua influência global, mas arrisca status de fornecedora estratégica. Na editoria de saúde, temos aqui essa seguinte matéria: a perigosa ligação entre doenças nas gengivas e o derrame cerebral, de acordo com um novo estudo. A doença periodontal e as cáries podem estar relacionadas ao desenvolvimento de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. Agora, um outro assunto. Temos aqui sobre astronomia. Colisão entre buracos negros confirma previsões feitas por cientistas há décadas. Imagens da Força Aérea dos Estados Unidos revelam o olho do furacão Melissa antes de atingir a Jamaica. E sobre o Oriente Médio, Israel acusa Hamas de violar acordo. Resto mortal de refém seria o motivo.
E Diogo Dantas escreve: como deputados pegam carona no Flamengo em projeto de venda do Maracanã, e entenda por que o clube topou fazer esse jogo político. Agora temos aqui alguns outros assuntos que também estão no site do Globo. Temos aqui, por exemplo, sobre a história da invasão da Rússia em 1812. Estudo em dentes dos soldados revela doenças que dizimaram o exército de Napoleão Bonaparte. Imagens impressionantes mostram um terremoto de 6,1 na Turquia e moradores entram em pânico. O próximo assunto, já na editoria do Rio de Janeiro, Serra das Araras. Entenda como ficarão pistas de subida e descida quando obras chegarem ao fim. Trecho de 8 quilômetros terá 24 viadutos, usados para diminuir curvas sinuosas. Agora, Anselmo Góes também escreve o seguinte: morte de porteiro da Barra. Justiça do Rio nega pedido da defesa de motoboy. O Marcos Vinícius Gomes Correa é acusado de homicídio qualificado pela morte de Jorge Ferreira. Aqui, por exemplo, temos a imagem do porteiro Jorge José Ferreira, de 57 anos, que foi agredido pelo motoboy. Agora, o próximo destaque diz que CV recrutou 70 homens para invadir complexo da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro. E o tiroteio deixou 4 mortos. Essa reunião que antecedeu a ação desta segunda-feira aconteceu no complexo do Chapadão. E cidade será palco de eventos que antecedem a COP30 em Belém, com a presença do Príncipe William, Anitta, Shawn Mendes, Michael Bloomberg e Ana Toni. O Rio cedia mais de 50 eventos sobre clima antes da COP30. Agora, um outro destaque, temos aqui um assunto que especialistas falam sobre o valor do acompanhamento psicológico para jovens atletas. E sobre o suor é natural. Na área de saúde, dermatologistas e empreendedoras detalham o crescimento dos desodorantes ecológicos. Já sobre esportes, temos um destaque para o rubro-negro. Sem Pedro, saiba quais as opções de formação para o Flamengo em decisão contra o Racing. E Vasco sai de 49% de risco de rebaixamento para 18% de chance de ir à Libertadores em 10 jogos. Henrique Marques conquista título inédito no Mundial de Taekwondo lá na China, após quase se aposentar do esporte por arritmia cardíaca. E no futebol, o Endrick pode deixar o Real Madrid em operação de 30 milhões. Estipula prazo para definir futuro. Sobre negócios e finanças, inteligência artificial chega às carteiras digitais. O PayPal vai entregar aplicativo com ChatGPT. E aliado alto nível, Estados Unidos e Japão firmam acordo para garantir fornecimento de terras raras. E a Amazon anuncia corte de 14 mil postos de trabalho em todo o mundo a partir de hoje. Total de postos eliminados pode chegar a 30 mil. De acordo com veículos de imprensa dos Estados Unidos, essa medida não afetará os centros de distribuição da gigante americana no comércio eletrônico. Agora, o próximo assunto. Polícia prende elo principal de autores intelectuais do assassinato de Miguel Uribe, que era pré-candidato à presidência na Colômbia. E propulsão nuclear e drible em defesas. Como funciona o míssil que Putin já testou. E imagens de vulcão em erupção nas Filipinas com o céu tomado por fumaça negra impressionam e também viralizam nas redes sociais. E sobre guerra civil, temos aqui esta matéria que afirma que o exército do Sudão acusa grupo paramilitar de executar 2.000 civis em 2 dias. A ONU expressou preocupação com o país africano, que enfrenta uma guerra civil desde 2023, na segunda-feira.
Agora, temos aqui outros destaques, que após ataques de ursos com mortes, governador japonês pede ajuda militar. Já no assunto sobre Boa Viagem, veja o aeroporto de 11 bilhões que o Camboja acaba de inaugurar. E de acordo com o estudo, o Brasil desperdiça água suficiente para encher 3 bilhões de piscinas olímpicas por ano, com perdas de 40,3% na distribuição registradas em 2023, o país joga fora volume que seria suficiente para suprir toda a demanda adicional projetada até 2050, de acordo com o estudo do Instituto Trata Brasil. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um grande destaque. Recursos de Bolsonaro devem começar a ser julgados em 7 de novembro. E a defesa de Paulo Sérgio diz que o Supremo errou no somatório das penas e pede a absolvição de general. A defesa diz que multa de 126 mil deixaria general Heleno em situação de miséria. E no Rio de Janeiro, mega operação contra o Comando Vermelho tem confrontos e deixa mortos. E bandidos reagem com drones. E a operação das forças de segurança visa o Comando Vermelho também lá em Minas Gerais. E agora temos aqui uma entrevista em destaque que aconteceu ao CB Poder com o candidato à presidência do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Distrito Federal, o Rafael Sampaio. E na entrevista ele afirma que ainda não podemos comemorar o reajuste. Na coluna Capital SA do Correio, temos também um destaque que afirma que taxa das blusinhas reduz compras online de produtos chineses. É o que revela a pesquisa Retratos do Brasil, encomendada pela CNI Anexos. E mulher descobre que pai era um médico de clínica de fertilidade. Esse caso aconteceu lá nos Estados Unidos. E boleto pago dá direito a sanduíche de graça em rede de lanchonetes. E um outro assunto é depósito com mais de R$500 mil em drogas é descoberto no Gama. Também temos um destaque para o setor elétrico, que medida provisória cria limites para repasse de custos à conta de luz. Sobre meteorologia, porque furacão Melissa tem um poder tão grande de destruição. E sobre famosos, cantora da RBD anuncia a sua segunda gravidez. Agora um próximo destaque, no Rio de Janeiro, temos aqui este caso que um menino some em pizzaria e é achado dentro de máquina de pelúcia. O menino acabou preso dentro de uma máquina de brinquedos de um parquinho de uma pizzaria. Agora, sobre a trama golpista, temos aqui em destaque a entrevista, na verdade, com Kim Kataguiri. Ele afirmou o seguinte: Bolsonaro deve cumprir pena na cadeia e ir ao hospital quando necessário. Um dos fundadores do MBL, deputado federal, se prepara para lançar seu próprio partido e um candidato à presidência. Kataguiri diz que mudou sua opinião em relação a privatizações e que não apoiaria ninguém da família Bolsonaro. E outro caso que aconteceu lá em Minas Gerais, a adolescente que desapareceu ao ir para a festa é encontrada. Jovem de 16 anos de idade, moradora ali da região metropolitana de BH, estava sumida desde domingo e a família comemora esse reencontro. E sobre os casos de violência, motoristas de aplicativo vivem rotina de medo no Distrito Federal. Isso porque aconteceram 2 ataques em 2 semanas. Em 2 semanas, 2 motoristas de aplicativo foram atacados no Distrito Federal. Na segunda-feira, Elias Alves levou várias facadas e está internado em estado grave. Henrique Venturini foi morto no Riacho Fundo II, no último dia 13 de outubro. Já no caderno de cidades, temos aqui estes destaques. Moradores relatam inseguranças na Asa Sul. Eles afirmam que têm medo de andar nas ruas. Em Ceilândia, caminhão tomba na BR-070 e motorista fica preso às ferragens.
E mulher reage à agressão e mata o companheiro por asfixia lá em Ceilândia. E na Asa Sul, 2 adolescentes são apreendidos após uma série de roubos. Também temos aqui um caso de acidente doméstico que uma panela de pressão explode em uma casa lá em Braslândia. O fogão ficou parcialmente destruído e felizmente ninguém ficou ferido. Agora, não há informações sobre o que teria causado essa explosão. E mais um caso de acidente no trânsito, uma colisão entre carro, caminhonete e carreta deixa 3 feridos na BR-040. Esse acidente ocorreu no quilômetro 3 da BR, lá em Santa Maria. 3 ocupantes de um carro foram levados ao hospital. Agora temos aqui um assunto sobre tecnologia. Um projeto ensina o uso ético e responsável das inteligências artificiais para os estudantes. A iniciativa do Instituto Integra Mais Um pretende democratizar o acesso à inteligência artificial com experiências práticas e palestras. E essa iniciativa é aberta a alunos das redes públicas e privadas de 13 a 17 anos de idade. E outra entrevista em destaque, que foi ao CB.poder, com a Cristiane Derani, ela que é referência em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Ela afirmou que a COP30 também é um balanço ético global. Inclusive, ela fala sobre o papel do direito na regulamentação dos sistemas alimentares e o debate sobre mudanças climáticas. E uma mulher é presa após dizer que tinha bomba em mala no aeroporto de Brasília. A Karine foi presa em flagrante, indiciada por expor a perigo a aeronave ou praticar ato capaz de impedir ou dificultar a navegação aérea e liberada após audiência de custódia. E ataque de abelha assusta hípica. Um homem ficou ferido e um cavalo morreu. Um funcionário do espaço foi atacado após tentar salvar um cavalo que morreu devido às ferroadas. E bombeiros orientam como proceder em caso de ataque ao se deparar com uma colmeia. Já sobre política, temos aqui estes destaques. Câmara aprova isenção a taxistas de pagar pela verificação do taxímetro. Já sobre o Congresso, Câmara foca ações e medidas fiscais e bagagem gratuita. Agora, temos aqui algumas atualizações sobre a CPMI do INSS. Parlamentares entram na mira da comissão. Relator pretende intimar o senador Everton Rocha e o deputado Euclides Petersen por suposto envolvimento com esse caso. Sobre as eleições do próximo ano, os 14 nomes que sonham em ser senador por Minas Gerais. Faltando um ano para as votações de 2026, o Estado tem um excesso de nomes para disputar 2 vagas na casa. E Zema celebra a união entre Novo e PSD durante filiação de vice. O governador de Minas afirma que o casamento entre as siglas tem tudo para dar certo e reforça apoio à pré-candidatura de Matheus Simões ao governo estadual. Já na Editoria Brasil, temos aqui alguns principais acontecimentos do nosso país. O primeiro é sobre a gastronomia. O chefe que se negou a cozinhar um menu vegano sem peixes da Amazônia para evento do Príncipe William. O Saulo, que comanda restaurantes amazônicos no Pará, defende que ser sustentável na Amazônia é comer o que a floresta oferece, incluindo peixes como o pirarucu. Isso segundo o chefe. Agora, uma outra matéria em destaque é sobre um mistério em Minas. Uma idosa foi encontrada enterrada em quintal e desapareceu no dia do aniversário. A Eugênia Maria foi vista pela última vez pela família ao sair de casa na noite de sábado, dia 25, para comprar carne. E ainda em Minas Gerais, um idoso é assaltado depois de adolescente pedir para levá-la à cachoeira.
Grupo de 4 jovens e um homem armado roubou e agrediu a vítima, de 73 anos de idade, no centro-oeste de Minas Gerais. E onça parda no quintal faz família se trancar dentro de casa. Bombeiros e policiais atuaram nessa ocorrência, que aconteceu ontem, inclusive, segunda-feira, dia 27, lá em Santa Vitória, em Minas, e ninguém ficou ferido. Como a gente consegue aqui observar nessa foto, o animal, que é de porte médio e aparentemente adulto, havia sido encontrado no topo de uma árvore dentro de uma residência de Minas Gerais. Agora, nos assuntos internacionais, temos aqui primeiro destaque: Trump e Takaishi prometem nova era de ouro entre Estados Unidos e Japão. A capital japonesa é a segunda escala da viagem de Trump pela Ásia, depois da Malásia e antes também da Coreia do Sul. E na Ucrânia, Zelensky diz que precisa de apoio europeu para mais 2 a 3 anos de combates. Os governantes da União Europeia solicitaram, isso na semana passada, que a Comissão Europeia apresente opções para financiar a Ucrânia por mais 2 anos. E na Inglaterra, pensou em apendicite, mas deu à luz. Aqui diz a história dessa mulher, que na verdade estava grávida. Aqui conta, por exemplo, que ao sentir fortes dores abdominais e vomitar sangue, mulher foi levada de ambulância para o hospital, onde descobriu que na verdade esperava um bebê. Um outro destaque: cães de pelo azul são avistados na zona de exclusão de Chernobyl. Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver cães com a pelagem azul, como a gente consegue observar nesta fotografia. No caderno de Ciência e Saúde, cogumelos alucinógenos no tratamento contra a compulsão. Também temos como fazer entrevista de emprego com uma inteligência artificial. Aqui diz que o BBC News Brasil testou ferramentas no papel de candidato e também de recrutador. Essa tecnologia costuma ser aplicada em fases iniciais do processo, com grande volume de currículos, e não deve substituir a entrevista presencial para uma decisão final. E aqui fala, por exemplo, que nesse teste eles perceberam que o tempo foi otimizado, porém desumaniza o candidato. Agora sobre a economia, confiança do consumidor sobe pelo segundo mês seguido no mês de outubro, indica a FGV. Alta da confiança das famílias de menor renda e melhora da percepção sobre a situação atual e das expectativas a médio prazo contribuíram para esse resultado. Sobre a política monetária, Campos Neto acredita em queda menor dos juros em 2026, justamente por conta das eleições. Aqui nos informa que o ex-presidente do Banco Central disse que o Brasil vai precisar elevar a credibilidade internacional e projeta uma volatilidade maior em ano eleitoral. E no esporte, aqui diz que o Brasil vive alta dos esportes individuais e queda nos coletivos. E Conselho apresenta projeto de reforma do Estatuto que prevê a SAF. Sobre Libertadores, defesa do Flamengo será colocada à prova em decisão contra o Racing. Já na seção de Educação em Carreira, temos aqui a primeira matéria, que estudantes em vulnerabilidade social embarcam rumo a Londres. E sobre o fim de ano, temos aqui a informação que contratações temporárias ganham força com a chegada dessas festas de fim de ano. Aqui diz, por exemplo, que a Associação Brasileira do Trabalho Temporário estima que devem ser criadas 535 vagas em todo o país por causa das datas da Black Friday, Natal e Ano Novo. Agora, no Distrito Federal, de acordo com a estimativa do Sindivarejistas, são quase 3,9 mil novas oportunidades de trabalho. E ainda sobre educação, docentes fazem Enem dos professores em todo o país. A Prova Nacional Docente, PND,
foi aplicada com mais de 1 milhão de inscritos. A avaliação, embora não configure um concurso público, poderá ser adotada por estados e municípios como um critério em processos seletivos para a rede pública de ensino. Agora, na Folha de São Paulo, temos aqui o primeiro destaque sobre o Supremo. Aqui diz que o STF deve julgar recurso de Bolsonaro a partir de 7 de novembro em uma sessão virtual. Ex-presidente e outros réus do núcleo central da trama golpista recorreram. Em nome de Camilo Santana, vira opção para disputar o governo aqui do Ceará. O ministro da Educação é considerado mais competitivo do que o atual governador, Eumano de Freitas, para concorrer contra o Ciro Gomes. E o Supremo se divide sobre o uso de relatórios do COAF em investigações e tentam meio termo. Esse caso afeta apurações importantes, como a da trama golpista, e operações também contra facções criminosas. E após decisão de Dino, gestão Tarcísio repete a promessa de mais transparência nas emendas. O governo paulista diz que a proposta está em andamento, porém não fixa um prazo. E sobre o fim da Era Vargas, crimes da ditadura de Getúlio Vargas foram alvo de CPI e Comissão da Verdade, porém sem uma punição. Apurações deram luz à metodologia de tortura e grupos afetados. E o governo muda a estratégia e deve incluir receitas e cortes em projeto de atualização de preço de imóveis. Medidas que estavam em MP, que caducou, haviam sido incluídas em projeto contra a contaminação por metanol. E o outro destaque também, na Folha de São Paulo desta terça-feira, Braga Neto contesta imparcialidade de Moraes em recurso contra a condenação por trama golpista. A defesa de general afirma que Cid foi coagido a fazer delação premiada. Já no site do jornal Estado de São Paulo, temos aqui um destaque sobre peso da máquina, que é justamente sobre a reforma administrativa. Municípios pequenos concentram mais cargos comissionados. 6 em cada 10 prefeituras de cidades com até 5 mil habitantes têm mais de 10% de comissionados entre o total de funcionários. E reforma administrativa é protocolada na Câmara e veja a lista dos deputados que assinam essa PEC. E o futuro dos concursos públicos está em discussão no Congresso. Agora, falando sobre um outro assunto, temos aqui que metrô, que passará pela USP e pela Granja Viana, terá trens com layout asiático. Linha 22 marrom deve ligar bairros da Zona Oeste de São Paulo a Osasco e Cotia, na região metropolitana. E metrô deve chegar até Parques e Ibirapuera, Aclimação e Independência. Agora, na seção de opinião do Estadão, primeiro texto trata do diálogo de Lula e Trump. A despeito das diferenças ideológicas, petista abre caminho para discutir as sanções contra o Brasil. Já no segundo texto de opinião, argentinos votam contra o retrocesso. Vitória de Milei significa que o eleitorado argentino rejeita a volta da irresponsabilidade peronista. No terceiro texto, fala sobre a uberização se consolida. O Brasil terá de encontrar um meio de garantir direitos mínimos sem tolher o dinamismo do mercado. Agora, sobre um assunto internacional, Hamas massacra clãs rivais em Gaza e reacende o temor de guerra civil em meio a negociações com Trump. E um outro assunto sobre tecnologia, inteligência artificial do DeepSeek lida com texto de jeito diferente e abre portas para a nova era de modelos de linguagem. Sobre a Venezuela, o plano mirabolante dos Estados Unidos para recrutar o piloto de Maduro e prender o ditador. E Venezuela anuncia prisões vinculadas a suposto plano da CIA contra navio.
E sobre um caso de violência em São Paulo, o empresário morto após soco de segurança teve a sua carteira roubada e foi internado sem qualquer identificação. E lucro dos bancos, que é um próximo assunto em destaque no site do Estadão. Itaú lidera, Banco do Brasil afunda e mais um surpreende. E veja quem paga mais dividendos. E primeira turma do Supremo começa a julgar recursos de Bolsonaro e outros réus da trama golpista em 7 de novembro. E os advogados de Bolsonaro dizem em recurso que são profundas injustiças. Já sobre esportes, Real bate o martelo e define condições para empréstimo de Endrick. E sobre o clássico europeu, o que explica a ira de Vini Júnior contra o técnico que substituiu Ancelotti no Real Madrid. Agora, no site do Judiciário Brasileiro, temos aqui a primeira matéria. Especialistas e representantes setoriais defendem pontos de vista no STF sobre direitos autorais na era do streaming. A audiência pública foi conduzida pelo ministro Dias Toffoli, que é o relator do recurso que trata dessa matéria. E ainda no Supremo, que diz que o STF mantém exigência de declaração sobre benefícios fiscais para as empresas. A Corte entende que a obrigação criada pela lei da reoneração da folha é constitucional e ajuda a dar mais transparência ao uso de incentivos tributários. E ainda temos aqui a seguinte matéria, que o Supremo realiza um seminário internacional sobre justiça climática e sustentabilidade. Esse evento vai discutir o papel dos Supremos Tribunais na governança ambiental e na proteção do clima. E as inscrições estão abertas. Já um destaque para a Rádio Justiça, conciliação possibilita um acordo de 3 milhões de reais em processos de família em Pernambuco. Na programação desta terça, hoje, dia 28, Dia do Servidor Público, o debate é sobre os direitos e deveres dos integrantes da carreira. Na próxima matéria, ainda falando sobre o Judiciário, Supremo Tribunal Federal invalida a lei de Sergipe, que extinguia carreiras de nível médio no magistério estadual. A Corte reafirmou que cabe à União fixar diretrizes gerais da educação e manteve a exigência da LDB para a docência nos primeiros anos da educação básica. Também temos aqui uma matéria que o Supremo vai decidir se é possível mudar juros em ações de desapropriação já encerradas. Essa matéria teve repercussão geral reconhecida em uma deliberação do plenário virtual. Agora, sobre as emendas parlamentares, que é a próxima matéria. Campanha publicitária deve orientar a sociedade sobre esse tema. O ministro Flávio Dino quer que as pessoas saibam como acessar os dados e também acompanhar a destinação dessas verbas públicas. E Supremo Tribunal Federal derruba liminar que autorizou profissionais de enfermagem a realizar aborto legal. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso foi rejeitada pelo plenário na sessão virtual, que foi encerrada dia 24 de outubro. E o ministro Dias Toffoli abriu a audiência pública sobre direitos autorais na era digital, como vimos anteriormente. O tribunal ouviu, na tarde de ontem, segunda-feira, 23 representantes de artistas, gravadoras e também especialistas sobre essa temática. Agora, na Agência Brasil, temos aqui uma matéria em destaque, que é da Editoria de Cultura. Exposição imersiva revela a memória do povo Mura, originário da Amazônia. E essa mostra pode ser vista até 11 de novembro. E no caso, esta mostra aborda a chegada dos europeus à Amazônia, o que ocorre com os Mura e a dispersão desse povo que ainda vive em altazes. Sobre a educação, a deputada Tabata Amaral é a entrevistada de hoje no DR com Demore. O programa vai ao ar às 23 horas na TV Brasil.
Sobre esportes, a seleção feminina defende a supremacia sobre a Itália em um novo amistoso. Na economia, beneficiários com NIS Final 7 recebem auxílio gás nesta terça-feira. E Mega Sena sorteia também nesta terça, prêmio estimado em 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até 19 horas, que é o horário de Brasília. E sobre direitos humanos, o prêmio Vladimir Herzog de jornalismo celebra a defesa da democracia. O programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil recebe a menção honrosa. E sobre a questão do metanol, crise completa um mês com alerta para falsificação de bebidas. Já foram confirmados 58 casos e 15 mortes por intoxicação com o produto. No judiciário, recurso de Bolsonaro cita cerceamento de defesa e pede revisão da pena. A defesa do ex-presidente apresentou embargos de declaração ao Supremo Tribunal Federal. Já Braga Neto apresenta recurso ao Supremo e aponta falta de imparcialidade. Para a defesa, relator Alexandre de Moraes adotou uma postura inquisitória. Já sobre esportes, atletas pedem reforço no combate às mudanças climáticas antes da COP30. Também eles fazem parte de grupo de 40 esportistas envolvidos nessa campanha. Agora, na política nacional, temos aqui um assunto que o ex-diretor do INSS nega vínculo político em depoimento à CPI. Alexandre Guimarães é suspeito de receber dinheiro do careca do INSS. E aqui temos obituário, que morre aos 79 anos, o advogado Sérgio Bermudes, que atuou no caso Herzog. OAB decretou luto oficial de 3 dias em homenagem ao jurista. E na cultura, temos aqui o seguinte destaque, que a procissão do Recírio reúne milhares de fiéis lá em Belém. A Romaria marca o encerramento das homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. Um outro destaque é para a economia brasileira, que a Bolsa bate recorde e dólar cai após a reunião entre Lula e Trump. A moeda norte-americana encerrou no menor nível em 3 semanas. E na área da cultura, o cantor Lô Borges tem quadro estável após passar por uma traqueostomia. O artista foi internado há 10 dias por uma intoxicação medicamentosa. E no esporte, mais uma vez a destaque que o Henrique Marques conquista o 2º ouro brasileiro no Mundial de Taekwondo. O Fluminense se torna o primeiro homem do país no lugar mais alto do pódio. Sobre o meio ambiente, a CETESB investiga a mortandade de peixes na cidade de Meridiano, que fica lá em São Paulo. A suspeita é de que o lançamento de vinhaça no rio causou a morte dos animais. Agora, temos aqui essa notícia que um ônibus com torcedores do Flamengo tomba na Via Dutra. Esse acidente com o grupo que seguia para a Argentina deixa 46 pessoas feridas. E passageira é presa após falsa ameaça de bomba no aeroporto de Brasília. A mulher e o acompanhante informaram que portavam artefato em suas bolsas. E Febraban endurece regras contra contas laranja e bets irregulares. Essa nova autorregulação obriga bancos a encerrar contas fraudulentas. E por fim, plataforma mapeia áreas de risco climático aqui no Brasil. E essa ação é desenvolvida pela MAP Biomas e também a Fundação Grupo Boticário. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Agradeço a você pela sua audiência e, mais uma vez, deixo aqui o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.